E sobre o andamento da CPMI dos atos de 8 de janeiro, a gente conversa agora com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Oi, senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Muito boa noite, satisfação muito grande e espero poder ser útil. Obrigada, para esclarecer o andamento da CPMI. Será, com certeza, senador. A gente acabou de mostrar um viés dessa CPMI. Vou começar por ele para a gente relacionar com essa reportagem, mas depois a gente vai estender o assunto, falar de uma forma mais geral. O plano de trabalho, muito possivelmente, não deve ser apresentado, segundo apurações da nossa reportagem amanhã, porque, segundo a relatora Elisiane Gama, não está pronto, mas são cerca de 800 requerimentos que precisam ser analisados, então ainda há muito o que se fazer, há muito o que se avançar nessa segunda reunião da CPMI, que está marcada, pelo menos, e deve sim acontecer amanhã. E chama a atenção, nesse universo de centenas de requerimentos, alguns requerimentos apresentados por deputados do PSOL que querem convocar pessoas que foram presas no dia dos ataques, no dia 8 de janeiro, e também pessoas que foram presas no dia seguinte, naquele acampamento que foi montado em frente ao QG do Exército, porque, segundo esses parlamentares, essas pessoas chegaram a prestar depoimentos à Polícia Federal e chegaram a falar sobre igrejas evangélicas que teriam financiado caravanas de manifestantes até Brasília, nessas datas próximas ao dia 8 e, efetivamente, no dia 8. Queria te ouvir, senador, quais são as expectativas em relação a esses requerimentos especificamente e como evitar que essa discussão seja institucionalizada? Olha, 800 requerimentos, para nós, foge à razão, né, essa cifra. Com 800 requerimentos de convocação ou de diligência, nós já teríamos um trabalho estafante por muitos meses. Primeiro, temos que saber qual é o plano de trabalho. Como você mesmo disse, ele deve ser apresentado amanhã e deve ser analisado por nós. Jamais seria aprovado se nem ficou pronto ainda. O que o plano de trabalho tem que estabelecer? Quais são os objetivos? O objetivo de quem quer identificar autores, financiadores, facilitadores externos. Tudo isso está acontecendo. Ministério Público, o inquérito 4781, esse inquérito que cobre tudo e tem um chefe só, que é o ministro Alexandre de Moraes, esses inquéritos, mais Polícia Federal, mais Ministério Público, tem abrangido a totalidade, mas eu acho que o plano de trabalho deve prever o conhecimento do que já foi apurado desde janeiro desse ano, em matéria de autoria, patrocínio ou, enfim, autor daquele vandalismo que envergonha o Brasil. O foco que não está sendo analisado é o do apagão geral, expressão usada pelo ex-presidente José Sarney. Onde é que estava o nosso sistema brasileiro de inteligência? As 48 agências que receberam mensagens, e isto ainda não teve quebrado o seu sigilo como documento, seu sigilo documental. Os relatórios, nós temos 3 relatórios da ABIN. O primeiro, que omite o ministro do GSI como tendo recebido as mensagens entre 2 e 8 de janeiro, antes do evento, como se ele não tivesse recebido. Depois, um novo requerimento, um novo relatório de 9 de maio, que aponta que o ministro do GSI recebeu. E amanhã os senhores vão saber quais foram as agências que receberam. Vai haver algum espanto. Mas como esses também sabiam? E, finalmente, temos um relatório da ABIN de 29 de maio, segunda-feira da semana passada, que dá o nome do gerente, vamos dizer assim, da Caixa Postal. Ou seja, a pessoa responsável por aquele endereço que recebeu as mensagens.
Ninguém conhece isso e ninguém investigou isso. Eu vou chamar a atenção amanhã para esses aspectos. Como disse o presidente Lula, alguém abriu a porta. As portas não foram arrombadas. Portanto, houve facilitador do lado de dentro do prédio. Isso também tem que ser investigado. Então, eu acho que a racionalidade manda que você, primeiro, trace um plano de trabalho. Nós queremos conhecer a verdade. E alguns não querem conhecer a verdade. Alguns querem convalidar a sua tese. Eu prefiro dizer o seguinte: tudo que tem que ser levantado deve ser apurado. Agora, sem desprezar aquilo que já foi feito, eu repito, por todas essas instituições que desde janeiro estão investigando, prendendo inclusive pessoas que chegaram depois do evento. É bom investigar também quantos chegaram depois da tarde do dia 8 que foram presos, como se fosse uma tarrafa. Estamos conversando com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que participa da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Estamos falando justamente sobre as expectativas para o segundo encontro da comissão, que está agendado para amanhã, nesta terça-feira. E são vários os aspectos, são várias as questões que devem ser priorizadas nessa segunda reunião. Segundo o próprio senador Esperidião Amin, a própria existência de alguns relatórios de inteligência que foram produzidos pelo GSI em momentos diferentes, indícios de fraudes em alguns desses relatórios, inconsistências em alguns desses relatórios que partiram desse mesmo GSI, desse mesmo ministério, deverão ter destaque nesta reunião desta terça-feira. Já já eu chamo mais uma vez o senador para a gente continuar essa conversa. Eu vou retomar agora a minha conversa com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Estamos conversando justamente sobre a segunda reunião da CPMI dos atos de 8 de janeiro, prevista para acontecer nesta terça-feira. E o senador me explicava sobre algumas questões que devem ser priorizadas nessa segunda reunião, especialmente os indícios de inconsistências, os indícios de fraudes de relatórios do GSI, que foram apresentados em diferentes datas. O próprio senador disse que vai levantar essa discussão nessa reunião de amanhã e, com base nisso, senador, eu acredito que isso vai ser o foco para muitos parlamentares e não somente para o senhor. Quais serão, então, possivelmente, as primeiras frentes de investigação, as primeiras convocações? Nós temos essas questões que envolvem igrejas evangélicas, como eu citei, tem requerimento até pedindo convocando o ex-presidente Jair Bolsonaro, convocando o ministro da Justiça, Flávio Dino. Com base nessas informações que serão priorizadas nessas próximas reuniões, quem devem ser os primeiros ouvidos? Olha, eu acho que o primeiro ponto é termos um plano de trabalho e estabelecermos as informações na mesma página. Colocarmos todos os integrantes da CPMI pelo menos com o conhecimento do que já se investigou. O governo retardou esta CPMI. Ninguém ignora isso. Se não tivesse aparecido aquela reportagem com as cenas internas da invasão do Palácio do Planalto, por exemplo, provavelmente o governo estaria postergando ainda a sua CPMI. Esta CPMI é um tento da imprensa, foi um gol da imprensa. E o Congresso tem que cumprir o seu papel para a história, não para este governo, nem para o anterior. Isso não pode mais acontecer. Nós temos um sistema brasileiro de inteligência, criado por uma lei de 1999, 48 agências, tendo a ABIN como seu órgão central, tinham notícias de que estava havendo uma movimentação. No dia 6 de janeiro, precisamente, a informação de que
haveria invasão do Congresso Nacional. E já apareceram, no âmbito da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, 3 relatórios da ABIN. No primeiro, está suprimida a remessa daquelas mensagens para o GSI. Omitido. No dia 9, isso é em 20 de janeiro, no dia 9 de maio, porque a Procuradoria-Geral da República fez esta pergunta, a própria ABIN pediu cópia do relatório, a ABIN não concedeu, recorreu ao ministro Alexandre Moraes, ele concedeu por um argumento elementar. Esse relatório é um relato histórico, não há por que haver sigilo para ele. E, em função disso, ela mandou um novo relatório, consignando 11 envios para o GSI. Se foi fraude, falsificação ou esquecimento, mas houve uma mudança de relatório. E, finalmente, no dia 29 de maio, segunda-feira passada, ela encaminhou a lista das pessoas responsáveis, em linguagem analógica, pela caixa postal, ou seja, pela operacionalização do WhatsApp que recebe essas mensagens, ou que recebem e receberam. Então, a partir daí você não constrói uma narrativa, você mostra uma reportagem. Igualmente a reportagem sobre vândalos, sobre os que invadiram, sobre os que patrocinaram, que pagaram o ônibus. Só que a investigação sobre a invasão já começou em janeiro. Sobre as omissões vai começar agora. Só agora nós saberemos. Por isso eu vou priorizar o conhecimento da realidade, seja do que já foi apurado por Ministério Público, Polícia Federal, inquérito 4781, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, e também os relatórios. Porque já se sabe que os relatórios, há relatórios para mais de um gosto. Então, conhecer a verdade, esse é o compromisso do Congresso Nacional. Acima de narrativa, para usar a reportagem que passou há pouco, de ucranianos e russos. Nós precisamos conhecer a realidade. Por isto que o Congresso é importante. Por isso que nos Estados Unidos a investigação sobre a invasão do Capitólio foi feita pelo Congresso. Porque lá existem partidos políticos, e aqui também, que defendem a sua narrativa ou preferem aquela outra, mas deste embate surgirá a verdade. E com certeza, a grande senador, novidade, certamente, é investigar as omissões. E com certeza nós aqui da Jovem Pan News, especialmente aqui do Jornal Jovem Pan, estaremos acompanhando todo o trabalho de vocês, que será retomado já nesta terça-feira. Conversamos com o senador Esperidião Mamin, do Progressistas de Santa Catarina, trazendo algumas expectativas em relação à segunda reunião da CPMI dos atos de 8 de janeiro, prevista para amanhã no Congresso Nacional. Obrigada, senador. Bom trabalho, viu? Amanhã, boa noite. Obrigado, até amanhã.